E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Pontes e bem-vindo ao meu canal Influente. No vídeo de hoje, eu irei falar sobre o filme Passageiros, que eu acredito ser um bom filme para vocês assistirem, caso vocês queiram melhorar o inglês de vocês. Esse filme, ele foi lançado em 2016, ou seja, ele não é um filme muito antigo. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, eles possuem uma certa relutância em assistir filmes antigos, talvez pela qualidade da imagem, mas isso não é o caso desse filme que eu estou recomendando para vocês. Esse filme, ele possui como título em inglês uma tradução literal do título em português, ou seja, Passengers, passageiros. Além disso, esse filme ele possui alguns atores com nome de peso, como por exemplo a Jennifer Lawrence e o Chris Pratt. Para quem não conhece o Chris Pratt, por exemplo, ele interpretou o Star-Lord no filme Os Guardiões da Galáxia, tanto um quanto o 2. E além disso, esse filme ele está disponível no Netflix, que eu acredito ser uma plataforma de streaming que muita gente tem aqui no Brasil. Por que eu decidi escolher esse filme para sugerir para vocês? Inicialmente, eu acredito que os diálogos nesse filme entre os personagens sejam diálogos bem simples. Eu falei anteriormente que um tipo de filme que você pode assistir para treinar o seu inglês, porque o diálogo é simples, são os desenhos. Mas às vezes as pessoas, adultos, eles não têm interesse nesse tipo de filme. Então aqui é uma boa alternativa para esses desenhos, caso você queira melhorar o seu inglês. Existem algumas expressões que eu vi quando eu estava assistindo o filme, e são expressões, na verdade, que eu já comentei no meu perfil do Instagram. Então, eu vou deixar um link nos comentários, para caso você tiver interesse em me seguir e receber dicas diárias de inglês, você possa me seguir lá. E além disso tudo, a trama desse filme, ela é bem interessante. E eu vou descrever ela para você agora em inglês e depois em português. So there is this spaceship called Avalon, and it is transporting over 5,000 people or 5,000 passengers to a new planet called Homestead 2. This trip will take 120 years. So, most everyone who is a passenger in this ship, they will be in hibernation pods. 30 years into the trip, there is a collision of an asteroid that damages the ship. And one of the hibernation pods stopped working. This pod belongs to the engineer, James. From now on, I will call him Jim, because Jim is a nickname for James in English. So Jim wakes up 90 years before he reached his final destination. When he wakes up, he realizes that there is no one
else awake and that he's all by himself. He tries to fix his pod to go in hibernation again. However, he is unsuccessful. While he's in the ship, he meets a bartender named Arthur. A bartender or a barman named Arthur. And Arthur, if I'm not mistaken, he's a hologram or he is an android, a robot. So Arthur is the only person who Jim can actually interact with. After a year by himself in this spaceship, he starts to feel blue and he begins to think about committing suicide. However, looking at the people, so he decides to look at people in the other hibernation pods, and he stumbles with this woman that he feels that she's very pretty. So he watches her video profile and he's tempted to wake her up, to be a companion to him throughout these 9 years that he has ahead of him. So after struggling with this moral dilemma, he decides to wake her up. And when he does so, he tells her that her hibernation pod was also malfunctioning. The name of this woman is Aurora, who is played by the actress Jennifer Lawrence. So she also feels, so when she wakes her up, when she's awake, she tries to fix, with the help of Jim, her hibernation pod, but she's also unsuccessful. And she feels like that she will have to spend the next 90 years in the ship. In other words, when the spaceship actually reaches Homestead, she will be dead. Aurora, she begins to hang out with Jim, and she's also a journalist. So to keep herself sane, she begins to write a diary of the experiences that she's having in the spaceship. And as time goes by, they fall in love. So this is a general idea of the plot of the story. Então, pessoal, como eu falei em inglês, a trama desse filme é a história de uma espaçonave chamada Avalon, e ela está transportando em torno de 5.000 pessoas para esse planeta chamado de Homestead. Mas o percurso ele vai demorar em torno de 120 anos. Então todo mundo, eles estão em determinadas cápsulas de hibernação. Ou seja, essas cápsulas vão manter eles dormindo até eles chegarem ao destino final deles. Porém, durante a viagem, existe a colisão de um asteroide na nave. E isso acaba danificando a nave de certa maneira, na qual uma dessas cápsulas ela para de funcionar.
E a pessoa que está dormindo dentro dela é o James, James no inglês a gente tem um apelido que é Jim. Então vou referir a James como Jim daqui para frente. Então Jim, ele tenta consertar a cápsula dele porque ele é um engenheiro, mas ele não tem sucesso. Então ele vê que ele acordou 90 anos antes dele chegar ao destino final dele. Como companheiro, ele só tem um bartender que é o Arthur, meu xará. E esse bartender, na verdade, ele, se eu não me engano, ele é um holograma ou ele é um robô, um androide. E eles têm uma determinada interação, mas depois de um ano sozinho nessa nave, o Jim, ele começa a pensar em talvez cometer suicídio. Então aí ele começa a olhar, na verdade, as cápsulas das diferentes pessoas que tem na espaçonave. E ele esbarra na cápsula dessa moça que ele se sente bem atraído por ela. E aí ele assiste um vídeo, que é um vídeo do perfil dela. O nome dessa moça é Aurora. E ele começa a pensar sobre a ideia de acordar ela, para ela fazer companhia para ele. Então, depois de meio que lutar com esse dilema moral, ele decide acordar ela para fazer companhia para ele. Então ele acorda ela e ele fala que a cápsula dela de hibernação, ela também passou foi também danificada. Ela tenta consertar essa câmara de hibernação com Chris, que é um engenheiro, mas eles também não têm sucesso. Aurora, que é o nome dessa moça, ela é uma jornalista e ela começa a escrever um diário dos dias dela na nave. E eventualmente não, né? E depois de um tempo, os dois, eles se apaixonam por um por outro. Então isso é basicamente a história uma breve história desse filme que eu tô sugerindo para vocês. Como eu assistiria esse filme dependendo do meu nível de inglês? Bem, aquelas pessoas que já têm um nível intermediário, eu tiraria completamente a legenda, justamente para você focar a sua escuta. Claro que vai ter algumas palavras que você não sabe, mas à medida que você às vezes pode pegar ela no contexto. E à medida que você for aumentando o seu vocabulário, você vai começar a reconhecer essas palavras. Caso você não tire a legenda, você vai ver que você nunca vai conseguir associar o som das palavras em inglês àquela palavra que você sabe. Porque no inglês, muitas palavras, o som da palavra é bem diferente da escrita dela. E caso você tenha um nível de inglês bem básico, eu sugiro que você assista esse filme com legendas em inglês, para você começar a associar o som das palavras à maneira como essa palavra é escrita. Claro que vai ter muitas palavras que você não sabe, claro, mas à medida que essa palavra for se repetindo no filme, você pode olhar essa palavra no dicionário posteriormente, né? Ou então às vezes até parar um pouquinho o filme e ver o significado dessa palavra para você ter uma melhor compreensão do que está acontecendo. E assistindo um filme com imagens, você já vai ter uma ideia do que está acontecendo no filme. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do videozinho de hoje, dessa recomendação, dessa sugestão de filme que está disponível no Netflix. Além disso, eu vou deixar um link para um livro, um e-book que eu escrevi, que é totalmente gratuito. Caso você queira dar os primeiros passos no inglês, eu dou uma breve introdução à estrutura da língua
além de falar um pouquinho sobre preposições no inglês e como utilizá-las. Caso você tiver gostado desse filme, deixa o seu like. Caso você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal e até a próxima. Um abraço.